Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Gênesis 3, do verso 7 até o 24. Mas nós vamos ler o verso 7 em pé, depois vamos assentar, vocês se assentem, e vamos continuar lendo até o verso 24, este episódio lá de Gênesis. Gênesis fala de princípio. Então foram abertos os olhos de ambos, Adão e Eva, não é? E conheceram que estavam nus, e costuraram, não é? Folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Assentem-se, vamos prosseguir a leitura. E lá estavam eles, Adão e Eva, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus. Essa é a maneira que quando pecamos nós nos portamos. Ficamos escondidos, eu não vou mais na igreja, ficamos escondidos, por causa do peso da consciência. Adão escondeu-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, pondo a culpa nela. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta. Besta é animal ereto, não era réptil até então. E mais que todos os animais do campo, agora sim você se tornará um réptil. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, Caim, e a sua semente, Cristo, semente da mulher, Cristo. Esta te ferirá a cabeça, Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar no Calvário. E a mulher disse, sentença para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Até então a mulher não tinha dor para dar à luz. Ela não dava luz, não era para ter dor para dar à luz. E a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e você dominará ele. É escrito assim? Uai, que contraste com a era de Laodiceia. Na era de Laodiceia, quem domina o homem é a mulher. Na Bíblia deles está escrito assim. Na Bíblia do mundo laodiceiano está escrito assim: e ela te dominarás. Efésios 5:25. Na Bíblia deles, em Efésios 5:25, está escrito assim: vós maridos, obedecei vossas mulheres. Na Bíblia deles está escrito assim. Porém na nossa Bíblia, que é a Bíblia universal, está escrito assim: e ele te dominará. Porque até então ela tinha direito igual com ele, mas ela mostrou para si mesma
que a igualdade masculina e feminina não dá certo. Ela tem uma estrutura mais frágil e ela não dá conta de segurar do lado dela, ela falha. Então a coisa tem que estar com ele. Verso 17. Aí vem a sentença para Adão. Como ele era filho original, Deus não amaldiçoou ele, amaldiçoou a terra. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor, agora Adão, você vai ter uma sentença: com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Depois que passa dos 50, quando você cumprimenta um homem, você tem que dizer assim: onde dói? E dói. 18. Espinhos e cardos também te produzirá a terra, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. E volte para lá. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa é a sentença para a carne. E chamou Adão nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu, a roupagem dele. Túnica, vestinha, semiveste. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente, sendo ele um culpado, um pecador. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra e de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Essa espada inflamada é a palavra de Deus, e estes anjos é você, para guardar a sã doutrina, que é o caminho da árvore da vida. Jesus, ajude a nós entender este programa, o plano de Deus, com humildade em nossos corações. Pedimos o perdão de nossos pecados, porque em Adão todos nós pecamos, porém em Jesus todos nós fomos regenerados. Humildemente pedimos: ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós vamos pensar um pouquinho aqui na mensagem, a crueldade do pecado. Dá licença. A crueldade do pecado, o profeta narra sobre isso, comenta sobre este texto que nós acabamos de ler, a partir do parágrafo 75, ele diz assim: agora, quando então eles pecaram, Adão e Eva, ele fez para si mesmo um avental, que é uma religião, pois a palavra religião significa cobertura, é como algo que encobre, e esse casaco é uma religião de moral para mim, porque encobre meu ser, e suas roupas são do mesmo modo, e é uma cobertura feita por Adão, pelo homem. Agora observe então, quando Adão, suas folhas de figo estavam bem, desde que ele não tivesse que encarar a Deus, suas folhas de figo, sua cobertura estava bem, desde que ele não tivesse que encarar a Deus. Uma religião está bem, moraliza, você não bebe, não fuma, não peca, ou seja, o pecado social, né? Que o maior pecado é a incredulidade na palavra. Está bem para você ter uma conduta mais social na coletividade,
desde que você não tenha que encarar a Deus. Porém, para encarar a Deus, uma mera religião não te dá proteção, não. Não confie em religião. Para você encarar a Deus confiado naquilo, você será decepcionado. Adão precisava mais do que uma cobertura. Adão precisava de sangue derramado. Mas quando ele teve que encarar a Deus, ele viu que suas folhas de figo não serviam. Esse mundo, agora eles não aceitam isso de jeito nenhum. Você fala para eles que religião não protege eles da ira de Deus, que está para cair sobre a terra, eles blasfemam, vociferam contra você. Mas naquele dia do julgamento, do juízo do trono branco, eles vão arrancar os restinhos de cabelo da cabeça e gritar: eu confiei na minha religião, e ela não me livrou do trono branco, não me livrou do juízo eminente de Deus. Não livrou? Você sabia. Alguém Deus usou para te falar que religião, mera religião, não te livraria da ira de Deus. O que te livraria era o sangue de Deus sobre você. Era a palavra de Deus em você. Não confie em religião, confie em Deus. Se a religião adiantasse, esse mundo era para ser um Éden. Cada esquina tem uma igreja com nome diferente. E no entanto a população cada dia está mais selvagem. O que adianta, gente, é o novo nascimento. Vamos prosseguir. E agora, amigo, você pode pensar que você é uma pessoa muito boa. Veja, e você pode ser, isto é certo. Mas quando você chega a encarar a Deus, se você não aceitou o sacrifício provido de Deus para você, você está perdido e você saberá disto. Não tente querer enganar a você. O maior tolo é aquele que tenta enganar a si próprio. Eu estou salvo, eu estou salvo. Quando as pessoas estão erradas, você pode ver. Isso é psicologia, mas existe a psicologia de Deus. Quando a pessoa está errada, você pode ver que ela fala aquilo 500 vezes para convencer o seu interior. O exterior fala aquilo 500 vezes. Não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Cachorro que late não morde. Pessoa que justifica demais é porque tem peso de consciência. Quem está certo com Deus não fica justificando, não. Jesus nunca ficou justificando. Oh, eu sou filho de Deus, vocês creem em mim. Eu sou Deus, acredite em mim. Não. Ele falou, eu sou o que sou. Se vocês quiserem acreditar, acredite. Se não quiser, não acredite. Vossa incredulidade não diminuirá a minha qualidade de forma nenhuma. Quando você está mergulhado em Cristo, você não fica forçando as pessoas a acreditar em você. Você fala e segue em frente. Quando você vê a pessoa justificando demais, é porque ela tem peso de consciência. Quem tem segurança não precisa estar insistindo com as pessoas crerem nele. Então deixa eu repetir o profeta dizendo: mas quando você chega a encarar a Deus, se você não aceitou o sacrifício provido de Deus para você, que é o Calvário, você está perdido, e você saberá disso lá no trono branco. Eu tenho me encontrado ao lado deles, de pessoas assim, tenho visto morrer na hora da morte. Já vi médicos aplicar injeção hipodérmica em seus braços, para mantê-los quietos, que eles esperneiam demais. E já os ouvi gritarem e comportarem assim, e eles ficam fora de si. E eu dizia: doutor, por favor, ainda não aplique essa hipodérmica, porque às vezes ele quer confessar algo. Se o senhor aplicar, ele fica anestesiado, ele não fala mais. Há caminho que parece direito ao homem. Aquela cobertura parecia direito para Adão e Eva, mas o seu fim é caminhos da morte.
Religião se socializou hoje, virou ibope. Eu sou religioso, sou pastor, virou ibope. É promoção pessoal, porém não tem nada de Deus na coisa. E todo homem que não é gerado e não é regenerado de Deus, tomará o caminho da destruição. E então, quando eu vejo ali, então quando eles saíram, e Deus sabia que eles não podiam se colocar diante dele, e ele sabia, Deus sabia, e eles estavam escondendo a de Deus aqui e acolá, escondendo lá nos arbustos, embora cobertos daquelas folhas de figo, porém eles sabiam que sua cobertura não era o suficiente. Adão sabia. Se ele não soubesse, ele não ficava escondendo de Deus. Se ele tivesse certeza que aquela cobertura protegeria eles da ira de Deus, eles encaravam Deus de frente. Mas eles tinham peso de consciência. Eles sabiam que aquela não era a via correta para eles se protegerem da ira de Deus. Por isso ficou escondendo. Quando a pessoa tem insegurança de sua vida com Deus, ela fica escondendo. Escondendo. E cada homem ou mulher que vai à igreja, hoje eu estava pensando nas catedrais celebrando, os sinos tocando, ele pregou essa mensagem na véspera de Natal, e assim sucessivamente, o povo indo à igreja e se aprontando, e as mulheres comprando seus chapéus de Páscoa, e assim por diante. O profeta disse: a que isto tem chegado? Que coisa! Como não posso compreender o que um coelho tem a ver com a ressurreição? Veja, não, Senhor. Como que uma árvore de Natal tem alguma coisa a ver com o nascimento de Cristo? Tem a ver uma árvore com bolinhas, tem a ver com o nascimento de Jesus. O profeta disse: é paganismo. Você quer o parágrafo? Um dia um pastor amigo nosso disse: eu ponho árvore de Natal na minha casa, que o irmão Brana pôs. O irmão Brana deve ter posto antes dessa mensagem aqui, porque depois dessa mensagem, ele mesmo que disse é paganismo. Parágrafo 82 da mensagem, a crueldade do pecado. Isto é paganismo. Amigos, nós saímos do caminho em algum lugar e enveredamos por estas coisas. Ovo de Páscoa, árvore de Natal, que tem isto a ver com Cristo? Isso tem a ver sim com o comércio. Tudo virou comércio. Ovo de Páscoa, árvore de Natal, toda a coisa virou comércio. Paganismo. Isto é certo. Mas agora o verdadeiro homem ou uma mulher nascido de novo sabe, porque existe vida dentro de você. Lhe diz que aquilo é errado, e isso está certo. A congregação diz amém. Observe quão lindo, como penso nisto. Então Deus pensou: agora vem aqui Adão e Eva, e antes que eu possa tirá-los do jardim, eu vou te fazer algo. Então ele vai ali, Deus vai ali, ao lado de uma colina, e apanha uma ovelha, e mata, tira a pele dela, e deixa morrer, porque Deus tem que cumprir sua palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Algo tem que morrer por ela. Não importa quão bom homem você seja, quão boa mulher você seja, seja o que for, é Deus. Deus tem que cumprir sua palavra. Preto no preto, branco no branco. Nem um jota, nem um tio será omitido da lei de Deus. Esta é a razão que a Virgem Maria, a mãe uterina de Jesus, teve que subir também com os apóstolos no dia do Pentecoste para receber o batismo do Espírito Santo, exatamente como o restante deles, porque ela nasceu aqui como uma
mortal também, e teve então que nascer de novo antes que ela pudesse ir ao céu. Onde fica então Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores? Ela também era pecadora. Leia lá São Mateus, ela orando dizendo: meu Salvador. Se ela precisou de um Salvador, porque ela era uma pecadora. Então não cabe mediadora para Maria, colocá-la como mediadora. Ela era tão pecadora quanto Pedro, quanto qualquer um de nós. Privilegiada sim, de ter sido uma portadora de Jesus. No dia, a sentença de Deus era esta, lá de Gênesis, onde lemos. Gênesis 3. No dia em que dele comerdes, neste dia morrereis. Nós aprendemos aqui na sexta-feira, eu creio que foi, o dia de Deus é 1000 anos. Nenhum homem passou mais de 1000 anos de idade. O homem que viveu mais foi Metusalém, viveu 960 anos, mas morreu antes do dia terminar. O dia de Deus é 1000 anos, São Pedro fala isso. O dia em que dele comerdes, neste dia morrereis. Morreu. Aquilo estava estabelecido para sempre. Algo tinha que morrer. Não era folhas de figo, era vida, sangue derramado. Então eu posso vê-lo, ver o grande Deus lá no Éden, lá no passado, quando ele matou esta ovelha. Você diz: irmão Brano, era ovelha? Eu creio que sim. Era o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aquilo estava apontando para Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus. E era pele de ovelha. Ele tirou, o grande Deus tirou a pele daquela ovelha e a jogou lá nos arbustos e lhe disse: enrolem-se nisto e saiam daqui. Disse para Adão e para Eva: enrolem-se nisso, nessa pele sangrenta. E eu posso ver Adão e Eva puxar estas velhas peles ensanguentadas, balançando ao redor de si. Pode você imaginar os amáveis, belos corpos desses dois seres humanos perfeitos, agora envolvidos em peles ensanguentadas de ovelhas? Eu posso vê-los ali de pé, enrolado naquelas peles de ovelhas. Deus disse: Adão, por que você ouviu a sua esposa, ao invés de ouvir a mim? Então eu te tirei do pó, e ao pó voltarás, Adão. Ah, Deus é mau. Não, a palavra de Deus não pode voltar vazia. Ai de mim, em brincar com Deus. E Eva, Deus disse: por que você ouviu a serpente, ao invés de ouvir a mim, Eva? Você trouxe vida, Eva. Você trouxe vida e tirou vida, a vida do mundo. Você terá que trazer vida ao mundo. Eu multiplicarei suas dores e o seu desejo será para com seu esposo, e assim por diante. E ele disse então para a serpente: serpente, por que fizeste isto? Andavas até então, serpente, ereto. Você era uma besta. Besta é animal ereto. Ele não era réptil, animal que rasteja até então. Ele era uma besta, andava ereto, mais sutil do que todas as bestas do campo. Dê-me testemunho. Isto é a escritura. Andava ereto, como um homem. E ela a enganou, a Eva. E ele disse: porque tu fizeste isto, não terás mais pernas, andarás sobre o teu ventre por todos os dias da tua vida, e pó será o teu alimento. Comerás terra. Sentença para a serpente. E bem ali estavam eles, Adão e Eva. Julgamento.
Deus tinha que cumprir seu julgamento, porque Ele tinha falado sobre isto. Irmão, isso é tremendo demais. Ninguém pode mudar as leis de Deus. Deus não tem bebezinho. Ah não, Johninho, eu amo ele pecou, mas eu vou passar por alto, fazer vista grossa. Não. Do João ao Bastião, Deus trata igual. Devo eu cuidar de prestar atenção nas leis de Deus, porque se eu transgredi-la, o juízo será iminente sobre mim. E Ele é Deus, Ele não pode voltar atrás nisto. Ele tem que ficar, a fim de ser Deus. Deus tem que guardar sua palavra. Isto é certo. As pessoas dizem, isso não é verdade. Deus, o João pecou, transgrediu, aprontou a Maria, a Fernandinha, e está lá vivendo até melhor do que os crentes. Davi olhou para isso no Salmo 73 e chegou até a admirar o ímpio. Mas aí ele diz assim, mas porém, quando eu passei a atentar para o fim da vida dele, eu vi que era inferno. Aí eu bati a mão e disse, Deus, livra-me de tê-los como exemplo para mim. Não quero espiar a vida deles. É cruel o fim do caminho de um ímpio. Então ali eu posso imaginar, é lindo, o profeta descreve, ele faz um filme da coisa, não é? Um drama. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, pecado, mulher mais linda da terra, porque o que faz a gente ficar feio é o pecado. O pecado envelhece, cria ruga, mas eles até então eram o casal mais lindo, não tinha pecado. E ali aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre suas costas, aqueles grandes, brilhantes olhos azuis, que parecia como os céus, onde Deus os havia feito, posso ver as lágrimas jorrando daqueles olhos, se misturando com o sangue daquelas peles de ovelha ensanguentada, e balançando ao redor do seu corpo enquanto ela andava. Eva e Adão, com seu corpo forte, a pegou e a encostou. Adão pegou ela e encostou em seu peito, ela enrolada com aquelas peles ensanguentadas, ele enrolado com aquelas peles ensanguentadas. Eu posso ver, ele encostou, abraçou ela em seu peito, e ali aquela consciência, culpado. Irmão, pensa nesse quadro mais terrível para um ser humano. Irmão Brana disse para Billy Paul, quando o Billy Paul desviou, o caminho de um transgressor é duro. O caminho de um transgressor é duro. Irmã, nunca queira ser uma transgressora. Irmão, nunca queira ser um transgressor. A consciência arde, queima. Eu posso ver ali o Adão e a Eva, ele abraçando ela do seu peito, e ali todos dois com a consciência queimando. Só os dois no jardim. Eva, minha consciência está pegando fogo. Ela chorando, dizendo, Adão, a minha também. E agora, Eva, a palavra de Deus não pode voltar atrás. Ele vai nos fulminar aqui nesse jardim, Eva. Porque Ele diz que no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Nós vamos morrer. Só estava esperando a morte, ser fulminado, voltar aos gases. Gente, não brinca com Deus não. Um assopro de Deus faz nós voltar aos gases.
Não pense que você é melhor do que Deus, não. Não pense que você é mais poderoso do que Deus, que pode aprontar, e Deus vai ter você como netinho. Não, Deus não tem netos. Deus nos trata como filho, filha. Lá estava esse casal abraçado, em lágrimas, gemendo, porém seu consciente dizendo: nós transgredimos e agora só aguardamos as rajadas de Deus para nos eliminar do mapa. Ponha-te no lugar deles. Ponha-te no lugar deles, de Adão e Eva ali naquela hora, culpados, esperando a rajada da condenação para serem fulminados. Não queira ocupar o lugar deles, não. Você deve fazer o quadro, mas você, com o quadro, você tem que dizer: Jesus, me mantenha longe disto, me mantenha longe do caminho do transgressor, me mantenha longe do caminho da transgressora. Pecar é doce para a carne, mas é amargo para a alma. Oh Pai, ali estavam os dois, abraçados, gemendo. Ela no seu peito, Adão com seu corpo forte pegou e encostou ela no seu peito, e ali as lágrimas misturadas, caindo enquanto corria através das peles de ovelhas, o sangue pingando, sangue por toda parte ali. Agora ele disse, Deus irado, fitou os olhos no casal e disse: vocês têm que sair da minha presença. Vocês têm que sair do jardim. O profeta disse, parágrafo 100, e eu posso ver Eva e Adão, com seus braços ao redor um do outro, indo se retirando daquele jardim do Éden. Você vê a irmãzinha pelas costas. Aí você lembra, eu lembro do último culto que ela veio. Eu vi ela pelas costas e nunca mais ela pôde retornar. Que lembrança doída, não? Você diz, eu vi o meu irmão pelas costas, aquele dia daquele culto. Ele estava tão pesado de pecado, que ele nunca mais pôde retornar para esse Éden. A igreja é um Éden, gente. Éden quer dizer lugar de paz. Não existe um lugar que tem mais paz do que aqui. Porém, ao pecado nos distancia daqui. Não tem outra resposta. O que tirou o irmão da igreja? Foi o irmão e irmã Beltrano que pisou no calo dele. Não foi não, foi pecado. Ódio é pecado. Rebeldia é pecado. Raiz de amargura é pecado. Pecado nos separa, nós de Deus, do nosso Éden. Aquelas velhas peles de ovelha batendo contra suas pernas, sangrando, batendo em suas pernas, e eles caminhando assim, e aquelas peles ensanguentadas batendo nas suas pernas, sangue pingando, dizendo, alguém morreu no lugar deles. Porém, aquele alguém que era o animal, não tinha poder para tirar a culpa deles. Aquele sangue, aquela pele representava o Cordeiro de Deus que viria 4.000 anos depois, para tirar não só a mancha, não só a consciência, o peso de consciência, mas tirar também a mancha da alma. Hoje nós podemos ter paz, porque o Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar.
Ele não foi um animal irracional, foi um animal racional, que a vida que estava nele vem e desce e mora em nós, e elimina de nós a culpa do pecado. O que Adão e Eva não teve, esse privilégio que nós temos. Então eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias, fim de anos. Ele é para sempre e para sempre. Porém eu posso ver todo aquele grande espaço que era Deus, começando a se mover conjuntamente assim, tomando forma de um funil assim. E isto moveu diretamente quando ele começou a fitar aquele pequeno casal, descendo através do jardim do Éden, peles sangrentas batendo contra suas pernas. Ele não podia suportar isto. Veja, Deus é justiça, porém Deus também é amor. Quando ele viu seus filhos únicos, que até então existia, Adão e Eva, descendo daquela forma, saindo, retirando-se do jardim do Éden, ele tão irado como estava, porém moveu dentro dele a sua fraqueza. A fraqueza de Deus é o amor. A fraqueza de Deus é o amor. Mas que ele pôs a mão na cara, tampando os olhos, disse: não posso ver isso. Meus filhos que saíram de minhas entranhas, eu tê-los que contemplar pelas costas. Você é pai, você é mãe. Você gostaria de ver seu filho ausentando da sua casa e para nunca mais voltar, você vê-los pelas costas e você não poder fazer nada por eles? Você gostaria, papai, mamãe? Sim ou não? Dói demais no coração de um pai, não dói? Eu me lembro naquele tempo, há 50 anos atrás, eu era menino, e naquele tempo os antigos eram olho por olho e dente por dente. Quando o filho rebelava contra o pai, eles mandavam os filhos embora de casa. Eu tive 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, que quando cria aquele cangote, passa dos 18, geralmente os filhos, eles não eram cristãos, eles não submetem muito ao pai. E os pais naquele tempo eram um pouco argola de laço, muito ignorante, e aí não tinha outra opção, era mandar embora. E aí eu tive essa dor como irmão, de ver meus irmãos saindo com a malinha. Naquele tempo não tinha nem mala bonita como tem hoje, era um saco, punha as roupas dentro, e saía com o saco nas costas, embora. Meu irmão Elmo, hoje está na glória, ele partiu, ele já esteve aqui. Meu irmão Aparício, ele mora lá em Votuporanga, estado de São Paulo. Eu era menino, eu chorei demais, minha mãe chorou demais, ao ver o Elmo pelas costas, com um saco de linha, cheio de roupa nas costas, sem endereço. O Aparício, um dia que ele vier aqui, eu vou contar essa história, ele vai lembrar, ele vai falar para vocês. Vimos pelas costas, eu nunca esqueço das lágrimas de minha mãe, porque ele rebelou contra meu pai, ou seja, não quis submeter às ignorâncias do velho, e naquele tempo era olho por olho, dente por dente, os mais antigos lembram disso. Aquilo me doeu muito. Quando eu leio isso, eu lembro desses episódios que eu acompanhei na minha casa. Deus, como um pai bom, porém ele tinha que cumprir sua palavra, ele teve que expulsá-los do Éden. Porém, ao ele contemplá-los pelas costas, seu coração partiu de amor. De amor. Eu não posso, eu não aguento ver isto. E lá vai o casal, pele sangrenta, batendo contra suas pernas. E Deus olhando aquilo,
ele não podia suportar isso, e isto desceu, isso desceu até o próprio coração de Deus, e naquele momento ele soletrou essas 4 letras em seu coração: A-M-O-R, amor. Amor. Deus amou, ele simplesmente não podia vê-lo sair assim. Ele gritou: vá, meus filhos, porém saiba que um dia eu descerei em carne e eu sangrarei por vocês. Vocês serão peregrinos por terra estranha, sem endereço, mas chegará um dia que eu descerei da glória em carne humana, não será um cordeiro animal. Eu derramarei meu sangue por vós. Desde então, a raça humana tornou-se forasteiros e peregrinos sobre a terra, desertados por este mundo. Um dia estava eu lá no Triângulo de Minas, julho de 1972. Aí eu estava lá em casa, um garoto de 12 anos. De repente, aéreamente, ligamos o rádio, na Rádio Universo de Curitiba, às 2h da tarde, e ouvimos o som: João, 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 João. Aquele João entrou na minha alma. Eu, um garoto de 12 anos, não sabia nem o que era aquilo, mas era um som conhecido para minha alma. Eu estampei num choro, enquanto o pregador da fé pregava aquelas mensagens de improviso. E a minha irmã ao meu lado, era mais velha que eu 2 anos, a Eunice, está lá em São Paulo, estampou num choro, como se diz, no pé do rádio. E desde então aquela foi a voz de Deus, dizendo: vem meu filho, vem meu filho, vem meu filho, vem. Essa foi a minha história de meu regresso. Você, cada um tem sua história do seu regresso. E hoje estamos aqui nesse Éden de novo. Hoje estamos aqui neste Éden de novo. Olha para o seu irmão, diga: irmão, é bom te ver aqui. Olha para a sua irmã, diga: irmã, é bom te ver aqui, nesse Éden de Deus. O Éden restaurado é a palavra de Deus. Nosso Éden espiritual foi restaurado naquele dia no Calvário. E hoje podemos ter companheirismo. Sorria para o seu irmão. Alegria, 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 alegria. Mostre alegria para sua irmã. Dê um sorriso, dê um sorriso. Vocês aí na galeria, dê um sorriso por ver seu irmão redimido aqui, por ver sua irmã redimida aqui. Ou você não tem alegria de ver seu irmão que estava perdido nesse deserto da vida e agora reencontrar aqui? Sorria, sorria, sorria. Oh, aleluia. Estávamos desertados por esse mundo mau, porém a voz dele nos ajuntou de novo em torno deste único objetivo, que é este Éden, que é a palavra de Deus. Parágrafo 102. Ele os chamou de volta e disse:
eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente de Satanás. Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, Ele mesmo desceu através de uma mulher e nasceu de uma virgem. Como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto, só um pouquinho. No Éden, observem quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão. Todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. E eu penso essa noite que este é o problema com a igreja. Todas as bênçãos estão sendo cortadas dela por causa da transgressão dela, a igreja nominal. Aí está, expulsos do jardim do Éden. Agora eu quero que você observe, aqui vem, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão, e aquela espada girando de um lado para o outro, guardando aquele portão ali do Éden, ali da entrada para o Éden. Observem, fogo, o fogo do Espírito Santo, guardando o portão do Éden. O fogo da palavra, da sã doutrina, guarda o portão da fé. O portão desse Éden, Éden é a verdade. Por isso que aqui não entra doutrina errada. Não venha com doutrina errada para entrar nesse Éden. Há anjos com espada inflamada para proteger isto. Você pode levantar o dedo e dizer: eu sou um anjo de Deus. Eu sou um anjo de Deus. Você ocupa esta espada que é a palavra de Deus. Valorize isto, minha gente. Você é um protetor do Éden de Deus. Você tem essa espada inflamada, que é a palavra. Hebreus 4:12, a palavra é uma espada flamejante. E hoje, é isto que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore da vida, guardando a árvore da vida. E agora observe então, este é um lindo quadro. Oh, que coisa! Eu posso ver Adão, ou seja, Caim e Abel, melhor dizendo, labutando agora, ou saindo para fazer um sacrifício. E eu creio que eles construíram seus altares bem junto do portão. Eles não podiam entrar para dentro, construíram fora do jardim, junto ao trono do julgamento, onde eles podiam adorar. Se Deus unicamente exigisse de você que você fosse a igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor como Abel. Você diz: bem, irmão Branham, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício, eu contribuo nas missões estrangeiras. O irmão Branham diz: essas coisas estão bem, mas Deus requer mais. Eu vou na igreja, eu sou dizimista, sou ofertante, contribuo nas missões. O irmão Branham diz: tudo bem, está bem, mas Deus requer mais. Deus requer mais. Caim fez isto ele mesmo, está vendo? Ele trouxe um sacrifício, ele adorou o Senhor, ele se ajoelhou e ofereceu louvor ao Senhor e disse: Senhor, aqui estou eu, e eu trouxe a ti uma oferta. Eu construí um altar, amém. Resumindo, eu sou membro de igreja. Isto penetrou? Veja, eu sou membro de igreja, eu creio em ti. Isto penetrará agora. Deixe isto infiltrar profundamente. Ele disse: eu sou um crente em Deus, eu construí um altar, eu trouxe um sacrifício, e aqui estou eu, Senhor, estou te adorando. E Deus virou suas costas para isto. Gênesis 4. Deus virou suas costas para a adoração, para o altar de Caim, porque aquilo era intelectual, não havia sangue. E altar que Deus habita, é um altar molhado de sangue, não de legumes.
O altar de Caim era recheado de legumes. E Deus nunca exigiu legumes, Ele exigiu sangue. Onde está escrito na Bíblia que Deus exigiu maçã? Ela comeu maçã, legumes. Não, a coisa lá foi sangue. Ele disse: eu não os verei mais até que você volte. Todo mundo aparece na Páscoa, isso é tudo. Eles compram gorros novos e roupas novas. O que isso tem a ver com Cristo? Haverá milhões de dólares que serão gastos neste ano. Eu estava vendo as pesquisas deste Natal. Haverá um investimento muito mais alto que o ano passado, em árvores de Páscoa, em coisas de Natal. Ceia de Natal, meia-noite. Gente, um cristão fazer isso? Não tem Bíblia para isso. Tem Catecismo de Roma, onde o Papa na meia-noite de Natal reza a missa lá no Vaticano, e todos seus seguidores assistem na televisão o Papa falando aquelas palavras e chorando aqui, o Papa rezando a missa de Natal. E eles então comem da ceia. Ceia é isso que vamos comer agora. Pão, tipo do corpo, vinho, tipo do sangue. Deixa de ser pagão, seja cristão. Você quer comer uma leitoa assada com a família? Não precisa deixar para meia-noite de Natal, não. Isso é tradição pagã. Coma durante o dia. E durante o dia faz menos mal. Se come uma leitoa gordurosa à noite e vai dormir, você vai passar mal de noite. Coma durante o dia. Para que esse paganismo? Ceia de Natal, não tem isso na Bíblia, gente. Isso tem no Catecismo de Roma. E nós não somos discipulados de Roma, nós somos discipulados de Cristo. Cadê o irmão fulano? Foi para a ceia de Natal no pai dele. Que paganismo. Veja, grandes e lindos lírios, cada membro chega e coloca sobre o altar, para aquela ceia de Natal, flores. O profeta diz: Deus não se importa com lírios, com flores no altar, como Ele não se importou com aquele altar cheio de flores lá de Caim. Ele não quer altar florido, Ele quer é você no altar. Você é o enfeite do altar de Deus. Vire para o seu irmão e diga isso: você é o enfeite do altar de Deus. Você, não é flores, não é legumes, é você. Você é o enfeite do Natal, do altar de Deus. Ele quer você no altar. Sua alma, seu coração quebrantado, seu espírito arrependido. Ele quer é você enfeitando o altar dele. Não é o lírio, não é sua rosa, seu sacrifício. É você quem tem que estar no altar. Venha para o altar, enfeite o altar com lágrimas. Esta é a diferença, colocando o que Deus requer no altar. Ele termina o parágrafo 115 dizendo: e Ele quer é você. Ele não quer rosa, flores. Se quisesse, Ele aceitaria o de Caim. Ele quer é um coração puro, um espírito quebrantado, humilhado, lágrimas dizendo: Pai, eu pequei, e eu estou aqui no altar, eu mesmo. Eu não trago flores para me representar, não, é eu não tenho nenhum mediador humano, é eu, Jesus. O Senhor me aceita, o Senhor me aceita no teu altar, Jesus. Senhor, eu trago aqui no altar, minha alma arrependida. Perdoa-me, Jesus. O Senhor me perdoa, o Senhor me aceita, o Senhor me regenera. Jesus, Senhor,
chego a ti, tua ira santa mereci. Oh, toma-me por teu favor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Depois, vês-me prestes a morrer, Jesus, sem ti eu me vou morrer. Aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Senhor, eu não trago flores, eu não trago ovos de Páscoa, coelhinho, árvore de Natal. Eu trago é minha alma. Eu trago diante do teu altar a minha alma arrependida, meu coração arrependido, meu coração traspassado por causa do pecado. Eu me venho reconciliar-me a ti. Tu me aceita, Jesus. Aceite um pecador que sou eu. Aceite um pecador que sou eu. Jesus, Senhor, aceita-me, aceita-me. Lá estava no altar aquele pobre, daquele, não era o fariseu, como é que era o outro? O publicano, com a mão na cabeça, dizendo: tem misericórdia de mim, pecador que sou. Esse publicano sou eu, esse publicano é você. Eu não tenho um pingo de vergonha de dizer que esse publicano sou eu. Eu tenho vergonha em dizer que eu sou um fariseu daquele, hipócrita. Mas dizer que eu sou aquele publicano, eu estou falando a verdade. Sou humano, todo humano é pecador. Mas eu estou diante de quem pode me redimir. Estou diante do altar sangrento, do altar sangrento, com a mão na alma, dizendo: Jesus, Senhor, aceite um pecador. Ninguém pode me ajudar senão tu, Senhor Jesus. Ninguém pode resolver meu problema da minha alma senão tu, Jesus. Amo minha esposa demais, mas ela não pode fazer nada em relação ao problema da minha alma. A irmã diz: amo meu marido demais, mas ele não pode fazer nada por mim acerca do problema da minha alma. É só Jesus. Só Jesus, envolvido com essas peles sangrentas de ovelha. E agora nós estamos envolvidos com esse sangue do Calvário. Envolvido, abraçado com essa palavra do Calvário. Senhor, Senhor, aceite um pecador. Você vem no altar com lágrimas. Ô irmão, nós estamos precisando de mais disto. Nós estamos precisando mais disso do que comer arroz com feijão, do que comer o jantar de Natal. Abraçar nessa pele da palavra e vir encurvar com tudo, nos jogar no altar com lágrimas, dizendo: Jesus, aceite um pecador. Aqui está o gin, pecador que sou. Aceite um pecador. Aceite um pecador. Em Adão todos nós pecamos. Em Jesus
Todos nós somos redimidos. Então Jesus, redime a minha alma, redime a minha alma, aceite um pecador, regenere este homem, transforme este homem, lave este homem com o sangue de Deus, me faça mais alvo que a neve. E aí você volta como aquele publicano voltou, redimido, leve, sorrindo, com a alma redimida, sorrindo até para as paredes, sorrindo, andando. Aí você anda assim pisando firme, como um pecador redimido pelo sangue de Deus. Você anda agora com temor, com tremor, com reverência, com respeito, sabendo que o pecado dói. O pecado dói na alma. O pecado dói demais. Dói na moral, dói no espiritual, dói na alma. Aí você diz: Jesus, nunca mais eu quero cair noutra desta. Nunca mais eu quero cair noutra desta. Aceita um pecador. E aí você sente ele descendo da glória e dizendo: vem, filho meu. Ele te envolve no sangue dele e te diz, porque Deus, a fraqueza de Deus é o amor. Quando ele vê uma alma humilde assim, ele fica fraco. Já pensou nisso? Deus ficou fraco e nos perdoou. Ele passou por cima da palavra dele. O dia que pecar, nesse dia morrerás. Ele não matou Adão, não matou Eva, porque ele ficou fraco. Ele matou um cordeiro no lugar deles. Ele não matou a mim, não matou a você, porque ele ficou fraco. Ele matou seu filho no meu lugar. Ele matou o seu filho no nosso lugar, por amor a nós. Era para mim ser aquele homem. Cadê ele? Vocês podem passar lá na tela. Aquele filme último, ele todo sangrando, a face sangrando. Aquele outro não é cristão não, aquele outro passa ele morrendo na cruz sem nenhum sangue. Esse último é mais bíblico, olha lá. Era para mim estar lá naquele lugar. Era para mim ser aquele personagem. Porém ele veio, desceu da glória em carne, naquela carne. E aquilo ali, cada rasto de chicote, era para cair nos meus lombos. Mas no entanto caiu nos lombos dele. E aquele olhar sereno dele, lá ele está falando, balbuciando, dizendo: Pai, tudo está consumado. Eu perdoei o Adalto, perdoei o Antônio, o João, a Maria. Ele não precisa de morrer nesta morte sangrenta. Eu redimi. A fraqueza de Deus fez o Calvário. O amor fez ele descer e tomar sobre si as nossas culpas e sangrar daquele jeito por nós. Passa lá. Passa lá. Quando vocês virem a cruz, não fique com dó dele, fica com dó de você. Ele fez aquilo lá por dó de nós. Ele não precisava daquilo, mas por dó, por amor a nós, ele sujeitou aquilo. Então quando vocês virem o Calvário, a cruz lá assim, começa a glorificar a Deus com alegria, dizendo: Senhor, o Senhor tomou o meu lugar. Era para mim estar ali, morrendo daquele jeito. A alma que pecar, ela morrerá. Porém o Senhor tomou isto sobre si, morreu por mim. Ele fez isso no meu lugar. Irmão, como eu posso continuar com o nariz empinado, sendo uma estrelinha? Gente, não tem ninguém melhor do que ninguém não. Todos nós estamos nivelados. Todos nós estamos condenados a essa carne.
O único que nos salva é aquele do Calvário. Nós não podemos sair com ego. Eu sou bom, o João não vale nada. Gente, em matéria de carne nós somos igualzinho um ao outro. O que faz a diferença é o Calvário. O que faz a diferença é estarmos debaixo daquele sacrifício sangrento. É estarmos debaixo daquele sacrifício sangrento. É o que faz a grande diferença entre nós e o mundo. Valorize aquilo. O que vocês tiram, gente? Vocês têm preguiça de deixar a coisa? Vocês têm que tirar quando eu falar, tá bom. Meus técnicos, às vezes, têm que puxar a orelha deles. Eu estou falando sobre o Calvário sangrento. É bom você ver isto. Ah, tem escrúpulo. Não, escrúpulo é ser um pecador. Ver o representante nosso é motivo de gratidão. Obrigado, Jesus, por aquele cordeiro sangrento. Se não fosse ele, onde estaria eu? Perdido, sem recurso. Lá está o nosso recurso, o Calvário. Portanto, você vem na fila tomar do pão, comer do pão e tomar do vinho. Isto representa ele. Esse aí não é cristão. Aquilo lá sim, é bíblico. Você ao comer do pão, gente, venha com lágrimas, com lágrimas. É escrupuloso ver um crente passar na fila da ceia sorrindo, brincando com outro. Você tá vindo sem pôr sentido na coisa. Isso aqui representa aquilo lá. Como é que você pode estar diante de um homem morrendo, sangrando por você, e portar assim, mascando chiclete? Vem na fila da ceia, coloca o chiclete do lado da boca, e come o pão, e chega lá na frente, pô, vai aquela bolona de chiclete. Isso não tem conversão nisso. Nós deveríamos passar aqui com lágrimas escorrendo em nossa face, dizendo graça, 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 sublime graça. Gente, vamos pôr mais sentido no valor do pão e do vinho. Isso é símbolo daquilo lá. Ser crente nominal, gente, isso é nojento. Eu sou crente. Caim era. É hora de encararmos a coisa com mais seriedade. Ao tomar, comer do pão, beber do vinho, você tomar com consciência do que isto significa para você. Isto significa o perdão de meus pecados. Isso fala do corpo, isso fala do sangue daquele dia no Calvário. Você vem com essa consciência de gratidão tão grande. Isso então tem valor para você. Por que a Santa Ceia não tem valor para muitos? Porque nem todos valorizam aquele símbolo. Símbolo tem um porquê, tem uma verdade por detrás disto. Ó Jesus, tenha piedade de nós. Ora aqui, irmão Samuel, ora. Fale um pouquinho com Jesus, fale. Agradeça um pouquinho a Jesus. Fica com vergonha não, é hora de gratidão. Ore. Senhor nosso Deus, nós trememos, Pai, diante do Senhor nesta hora, porque todos nós pecamos, Pai, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aquilo ali, Pai, não foi pelo Senhor, porque o Senhor errou ou fez alguma coisa, cometeu algum crime. Não. Aquele ali, Pai, foi o meu crime. Aquele lá foi o meu erro. Sim.
Aquele lá foram os meus pecados, Senhor. Oh Deus, que haja em nós mais gratidão, Pai, pelo que o Senhor fez por nós no Calvário. O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi o nosso castigo, Pai. Oh Deus, perdoa-nos, Pai. Tem misericórdia de mim, pecador que sou, Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Oh Deus, aonde fica a arrogância nesta hora? Aonde fica, Senhor, o orgulho, a jactância, Pai, a prepotência, Senhor? Oh Deus, nesta hora cai por terra, porque reconhecemos que nós não somos bons. Miserável homem que sou, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia de mim, Jesus. O Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas falhas, minhas culpas, Senhor. E o Senhor tem nos colocado neste lugar, Pai. E muitas vezes queremos passar por cima disto, Senhor. Ajuda nós, Pai, a refletir nisto, pensar nisto mais, Pai. Porque ali foi a nossa salvação, ali foi o nosso perdão, ali foi a nossa cura da alma, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. No nome de Jesus Cristo te agradecemos, ó Deus.